Legislação e políticas públicas para a educação no campo. Breve histórico da educação no campo. Vamos começar a falar sobre a educação no campo fazendo uma breve histórico do que aconteceu e como ele se formou. Veja, no Brasil colônia já havia escola para os alunos dos ricos, porém, para os trabalhadores, para o povo, para os escravos, para o povo que não tinha posse, que não era dono, as escolas não eram voltadas. Mulheres, negros, escravos, não proprietários. Começou a ter uma modificação em tudo isso na década de 30, com o Manifesto da Escola Nova. O que aconteceu? A urbanização e a industrialização começou a chamar o povo para os grandes centros. E nos grandes centros, há necessidade, obviamente, de ter educação. Consequentemente, o que aconteceu? O pessoal do campo começou a se mobilizar, começou a perceber a necessidade da educação para poder se inserir nesse novo universo. Depois da urbanização e industrialização, em 1942, veio a Lei Orgânica da Educação Nacional. Essa lei foi voltada para formar as elites que conduziam o país. Mais uma vez, a educação do campo, mesmo sabendo da necessidade de uma formação, foi deixada de lado. Já na década de 50, o movimento para os grandes centros começou a ser estimulado. As pessoas precisavam se formar para poder prestar os serviços. Houve, então, uma concentração, a saída do campo para os grandes centros. Por outro lado, na década de 60, apareceu a necessidade da contenção do fluxo migratório do campo. Quer dizer, peraí, as pessoas não podem sair do campo, elas têm que ficar no campo também. Então começou a haver essa preocupação, daí começou-se a pensar realmente em investir na educação do campo. Interessante a gente perceber esses movimentos, né, da ida para o campo, ida para a cidade, os valores que se dá de um lugar para o outro, porque a escola vai refletir realmente essa formação. Depois disso, a Constituição de 1988 começou a abrir o espaço democrático. Começou a haver um debate democrático, aonde começaram a se preocupar com todas, pelo menos teoricamente, né? A gente tem medo de falar isso abertamente, mas a preocupação foi realmente com todos os envolvidos, no campo, na cidade, nos meios disso. Esse movimento dos trabalhadores rurais sem terra, nos acampamentos e assentamentos, começou a refletir realmente. Interessante a gente analisar e pensar, gente, as escolas que aconteceram nesses acampamentos e assentamentos trouxeram benefícios para a escola da cidade, para a escola do campo, para a escola dos índios, tá? Eles tiveram uma experiência diferente que trouxe novos recursos para a escola dita normal. Vamos assistir um vídeo que vai fundamentar as coisas que a gente tem discutido e conversado até agora. Preste atenção que depois dele nós fazemos uma retomada. São 20 minutos de caminhada da casa da agricultora aposentada Francisca de Almeida até a escola onde os 3 netos estudam, no povoado de Santa Maria, zona rural de Montes Altos, a 80 quilômetros de Imperatriz do Maranhão. As crianças dividem a sala de aula com mais 10 alunos que estão em diferentes níveis de escolaridade. Há 14 anos, a professora rural Maria do Socorro leciona as chamadas aulas multisseriadas. Eu trabalho da criança do pré-1 até o 5º ano, em turma única, né, sala única. Como é que é dar atenção para cada criança numa determinada série? Não é fácil, precisa você ter jogo de cintura e ter a prática. Quando eu entro na sala de aula, eu começo a atender o pré. Aí vou para o 1º ano, 2º ano, 3º ano, aí o 4º ano e o 5º ano. Essa estratégia é comum nas escolas do campo, onde há escassez de professores e também de instituições de ensino. Só para se ter uma ideia, das 328 mil escolas brasileiras, apenas 69 mil são rurais. E, para piorar a situação, de um ano para cá, 629 escolas de zona rural fecharam no Brasil.
Esse ano, nós temos aí nos municípios mais de 80% de secretários de educação que estão sendo, pela primeira vez, gestores, né, da política educacional no município, chamar a atenção para que eles tenham sensibilidade, para que façam um diagnóstico detalhado da situação, do atendimento a essas populações, das escolas no campo, no seu município, e para que eles possam, de fato, acessar aquelas ações que o Ministério tem disponibilizado, que sejam mais adequadas para a realidade do seu município e da sua comunidade. Na rotina escolar da professora Maria do Socorro, também há convivência com a estrutura física precária. Há cadeiras e mesas quebradas, incluindo aí o próprio quadro negro. O teto, o chão e o bebedouro são novidades por aqui. Chegaram junto com a nossa equipe de reportagem. Pois é, agora o prefeito, né, ele soube que a imprensa vinha para cá, né? E aí ele deu esse adiantamento aí, né? Mandou fazer o piso ali e ajeitou para fazer a cobertura aí, né? E aí agora tá dessa forma. Como é que era antes? Antes era gotejava quando chovia, né? Molhava tudo aí dentro. A professora era obrigada a ir para os pés das paredes com os alunos. Nós fizemos a limpeza e trocamos as palhas. E ele mandou o predeiro da prefeitura mesmo, de lá, colocar o cimento. Botaram um chão de cimento que antes era de terra batida. Era terra batida. Lugar, banheiro para essas crianças fazer suas precisões não tem. Como vocês podem ter percebido no vídeo, a Escola do Campo, ela tem um diferencial por ser diferente. Veja, não existe uma escola com a mesma estrutura que consiga atender a diversidade de possibilidades que há nos diferentes espaços rurais. Então, as escolas contemplam as necessidades de cada espaço. Como nós vimos no vídeo, a professora atende diferentes crianças com diferentes faixas etárias e com diversos níveis de conhecimento. A professora desse espaço, ela tem que ser multifuncional, aspas. Ela vai ter que atender os diferentes níveis de forma unânime, quer dizer, ao mesmo tempo, porém dando as devidas atenções que as crianças precisam. Obviamente, o número de crianças é menor do que uma escola na cidade, uma escola urbana, mas o trabalho da professora também exige bem mais dedicação. Por outro lado, também, nós sabemos que essa professora conhece o seu aluno, conhece a família do seu aluno, conhece o contexto onde as coisas estão acontecendo. O problema que também existe, que nós devemos pensar e repensar qual é a formação deste professor, qual é a formação inicial e a formação continuada. Muitas vezes nós temos professores que são verdadeiros heróis. São pessoas que estudaram um pouquinho mais do que os outros e que dedicam o seu tempo, às vezes até sem salário, para cuidar das outras crianças. Lembrando que a escola tem uma especificidade que deve ser rigorosamente seguida. Então, a atenção e o olhar para as escolas do campo tem que ser realmente repensada, discutida, analisada. Nós devemos aproveitar as ideias, os fatos e o que acontece lá. Muitas coisas boas acontecem, muitas coisas boas são construídas nessas escolas pelas vantagens que têm, mas, por outro lado, também algumas dificuldades e algumas necessidades que devem ser percebidas. Que bom se todos os professores tivessem o contato para essas escolas um pouquinho diferente e aprendessem delas e retirassem delas subsídios, principalmente para a formação dos professores que nelas vão atuar. Lembrando que a legislação, ela contempla a todos da mesma forma. A legislação e as determinações legais, né, objeto da nossa disciplina, do nosso estudo, veem as escolas da mesma forma. Mas nós sabemos que lá no final da história, lá na escola propriamente dita, essas coisas acontecem de forma diferente. Daí nós precisamos estar atentos realmente para o contexto, e quando a gente fala isso, a gente repete várias vezes, parece até ser redundante. Mas o contexto, onde está cada situação, é que vai determinar a forma de atuação. Legislação. Todos devem conhecer as leis que dão o subsídio
para a nossa existência. Nossa lei maior é a Constituição Federal. A Constituição Federal é que determina e que principalmente é a lei maior das determinações legais. Nenhuma lei menor pode modificar a Constituição Federal. É importante a gente reforçar isso porque muitas vezes um prefeito, um vereador, um governador, enfim, determina alguma coisa, ela é legal, mas ela não pode ser contrária à Constituição Federal. Isso é bastante importante. Bom, a Constituição Federal de 1934 foi a primeira Constituição que destinou recursos para a educação rural. Já em 1937, a Constituição falou sobre educação e trabalho. São tópicos e itens importantes da gente começar a refletir. Em 1946, houve a descentralização do ensino. O que aconteceu? O ensino saiu dos grandes centros e houve uma preocupação do ensino sair dos grandes centros e começar a tentar contemplar as diferentes instâncias. E em 1988, com a nossa última Constituição, o acesso ao ensino foi obrigatório, isso é importante, gratuito e de direito público e subjetivo. Esses itens são importantíssimos, porque a lei ela parece às vezes um pouquinho assim aborrecida para quem não tem um bom entendimento, mas, por exemplo, antes de 88, da Constituição de 1988, o termo usado era assim: a escola pública preferencialmente vai atender, tá? Se a lei fala preferencialmente, ela não obriga a sua existência, a sua determinação. E o que acontece? O poder público pode abrir mão de alguns recursos, de algumas situações. Agora, se a lei fala obrigatoriamente, quer dizer que todo mundo tem o direito e o dever dela fazer uso. Isso gratuitamente. Gratuito significa sem ter que comprar uniforme, sem ter que comprar livros, sem ter que ter gasto nenhum para ir para a escola. Na escola da minha filha, na escola, eles pediram papel, eles pediram... Isso pode ser feito desde que haja um consenso, mas ninguém pode deixar de estudar, por exemplo, por causa do uniforme, ou por causa de um material, ou por causa de qualquer tipo de recurso. Bom, depois da nossa Constituição, nós temos a LDB. O que é a LDB? É Lei de Diretrizes e Bases. A última aconteceu em 1996, a 9394/96. E o que ela admite? A organização da escola com adequações de calendário escolar, conforme as diferentes fases e ciclos agrícolas e condições climáticas. Isso é bastante interessante. Porque o que acontece nas escolas rurais? Na época da colheita, por exemplo, todo mundo para tudo e vai colher. Então, são os pais, as mães, as crianças, os jovens, os adolescentes, até mesmo os professores fazem isso. Porque você tem um período para fazer a colheita, por exemplo. Depois desse período, as pessoas podem ficar um pouquinho mais sossegadas e relaxadas. Daí, a lei prevendo essa adequação do calendário escolar conforme as necessidades de cada região. Isso é bastante interessante, porém bastante complicado também, porque cabe a cada escola, a cada gestor, perceber o seu contexto e fazer as devidas adequações. Vamos assistir o vídeo e depois a gente volta a conversar sobre ele. Reconhecida desde o ano de 2012, a modalidade de ensino e educação do campo hoje é tema de debate aqui na Câmara Legislativa, onde acontece um fórum permanente de discussão sobre esse tema. Eu converso agora com Débora Moema, que é coordenadora do Núcleo de Educação do Campo. Professora, qual a perspectiva que você abre com esse fórum que está acontecendo hoje? Bom, em primeiro lugar, é um momento muito importante. A educação do campo ela é uma conquista dos movimentos sociais. Ela é reconhecida pelo MEC, pelo Conselho Nacional de Educação, desde 2010 e na Secretaria de Educação desde dezembro de 2012. Esse reconhecimento é o reconhecimento dos povos camponeses como sujeitos de direitos e de reconhecimento de uma educação que ela não é apenas uma escola rural, como era anteriormente,
né, que as escolas eram apenas com as mesmas especificidades das escolas urbanas, sem o reconhecimento da diversidade do campo. Então, esse é um momento muito importante de luta, de uma trajetória, de se entender que os povos camponeses têm as suas matrizes próprias, de uma história, do trabalho camponês, da luta, do conhecimento, de uma cultura diferenciada. Nós resgatamos os conceitos da educação no campo, inclusive com mudança curricular, conceitualmente falando, com investimento, porque não adianta eu discursar e falar que as coisas vão mudar se eu não colocar recurso. E aí a proposta que o secretário de Educação está vindo é que vai ser debatido com a comunidade. E depois vai se transformar num seminário para criar a documentação necessária para dar base legislativa, por isso a Câmara Legislativa envolvida nisso, porque a necessidade inclusive de mudança de lei orgânica em alguns pontos, de orçamento, e isso tudo vai ser debatido aqui hoje para que a gente consiga resgatar a boa educação, a educação do campo como ela precisa ser. Nesse processo de redefinição da educação do campo, deputado, o sistema educacional vai dialogar em algum momento com o setor produtivo também para identificar demandas de formação nessa área? Exatamente, porque você tem a educação no campo tradicional e tem a educação técnica. No caso, inclusive, nós estamos trabalhando com os institutos federais ligados à questão da Secretaria de Educação para ver essa complementariedade. Eu vou dar um exemplo, uma escola no PADEF aqui, com 1.800 alunos, do lado, precisando demais de tratorista, de pessoas ligadas à internet, de técnicos em irrigação, e esses meninos terminando o 2º grau lá e vindo morar na cidade para fazer administração de empresas, para fazer pedagogia, etc, etc. Não que não sejam cursos importantes, mas se a demanda está lá e eles saem do curso já empregados com bons salários, por que não ficar lá? Justamente pela especificidade da educação do campo, todos os profissionais, não apenas a carreira magistério, os professores, mas todos os profissionais, porque todos aqueles que se encontram na escola são educadores, deverão ter uma formação específica para que haja realmente, efetivamente, uma educação do campo. Antigamente a gente era um pouco esquecido. Então isso é uma valorização imensa para os tanto professores como funcionários e comunidade rural. É um ganho enorme para a educação. Como vocês perceberam, o vídeo reforçou a minha fala da necessidade e da importância de discutir com as pessoas das diferentes regiões as situações. Lembrando, e eu vou repetir isso sempre, da especificidade da escola e principalmente nesta área da educação do campo, a necessidade de se dar às pessoas que moram na região rural uma boa educação. Acabou o tempo das pessoas precisarem vir para os grandes centros, para os centros urbanos, para ter uma educação de qualidade. Nós, no Brasil, né, o nosso país continental, sabemos a necessidade do povo do campo, da importância que ele tem para o nosso crescimento e a escola deve realmente acompanhar esse processo. Temos alguns avanços também de cursos universitários específicos para pessoas que são do campo, que são da região rural. E isso é bastante interessante. Algumas universidades abrem espaços para filhos de donos de fazenda, de sítio, de terra, de pequena terra, enfim, para alguns cursos específicos. Por que isso? Pense comigo. Para estimular que esses estudantes voltem e dediquem-se na região de origem, né? Para evitar aquele êxodo para os grandes centros urbanos que acabam trazendo prejuízo realmente para todo mundo, não só para as pessoas do campo, mas também inchando as grandes cidades. Daí, realmente, essa necessidade de se discutir, se debater e fazer a escola diferente para situações diferentes. A educação do campo merece realmente uma atenção maior, um cuidado maior, tanto na formação dos seus professores, quanto nas elaborações das aulas, das escolas, dos calendários, né, dos períodos de realização. Por isso, a importância da gente estudar, ler, discutir, reunir e verificar o que se pode fazer e o que não se deve fazer nessas áreas. Lembrando mais uma vez que a legislação contempla a todos de forma igualitária. Porém, ela também prevê essa possibilidade de adaptação, principalmente para a diversidade. No caso específico da educação do campo. Políticas públicas para o exercício da cidadania. Parece contraditório a gente falar políticas públicas
e exercício de cidadania. Porque, afinal de contas, uma contempla a outra. Uma está atrelada à outra. Lembrando que o que a lei diz e a sua interpretação são coisas diferentes. Querem um exemplo disso? Vejam lá, por exemplo, o artigo 28 da nossa LDB, Lei de Diretrizes e Bases, fala assim: na oferta de educação básica para a população rural, os sistemas de ensino proverão as adaptações necessárias à sua adequação às peculiaridades da vida rural e de cada região. Eu paro agora e pergunto para vocês o seguinte: isso realmente acontece? Há calendários diferenciados para as diferentes regiões? Há uma preocupação em relação a isso na formação dos professores, nos cursos universitários? Como que ficam as férias? E os 200 dias letivos obrigatórios por lei também? Então, veja, a lei permite essa mobilidade, porém, na hora do seu cumprimento, existe realmente algumas situações estanques. Uma outra prova bastante interessante do que a lei diz e do que é feito, e essa distância que há entre elas, é que a maioria dos analfabetos do nosso país moram justamente na zona rural. E que os professores que trabalham na zona rural não têm acesso a uma formação plena. As escolas, elas são distantes e não há transporte adequado para levar os alunos, os professores, enfim. Então, veja, há uma determinação legal, porém a sua realização está bastante distante. O que nós fazemos? Reclamamos? Reclamamos? Só? Não. Primeiro passo, devemos conhecer o que a lei diz. Tá? Esse fundamento é necessário, principalmente para nós professores. E o segundo passo, depois de estar armado, depois de estar sustentado com a legislação, nós precisamos abrir mão, né, do comodismo e partir realmente para as exigências necessárias. Um outro exemplo legal, bacana, é o Plano Nacional de Educação. O que ele faz? O que ele traz? Desculpem. Tratamento diferenciado para a escola rural. É importante ressaltar que as escolas no campo devem assegurar o respeito às culturas locais. Então, se existe, por exemplo, uma determinada festa, uma determinada situação religiosa ou realmente algumas situações diferentes, a escola deve sim adaptar-se a essa cultura local. E somente ela deve valorizar, somente a escola tem a possibilidade de valorizar a história desta comunidade. A escola, quando integrada socialmente com o contexto em que está inserida, ela vai valorizar a história desse povo. Ela vai fazer valer a vivência da zona rural. Ela vai fazer com que os alunos, os professores, queiram estudar nela e ficar nela. E isso é bastante interessante e necessário. A valorização de onde se está, do que se faz. Temos que tomar cuidado com alguns recursos, como a mídia, por exemplo, ou com a globalização, que tenta deixar todos iguais e dar valores diferentes. Cada região tem o seu valor, tem a sua história, e isso deve ser valorizado. A lei dá subsídios para essa efetivação. Cabe a nós, então, cobrar isso, né? Cobrar realmente os direitos postos pela nossa legislação. Assistam lá um trecho do vídeo e depois a gente volta a conversar sobre ele. Veja, nós temos que tomar o cuidado para não caminharmos em direção à dicotomia campo-cidade. Até porque existem escolas que hoje são tidas como escola do campo e que estão no perímetro urbano. Mas o que as caracteriza é a participação, a presença efetiva de sujeitos do campo. Que a educação do campo busca é justamente a valorização da experiência, da cultura, da identidade, das relações de trabalho dos povos do campo. A grande questão do vídeo, a grande questão que o vídeo nos traz é a seguinte: o que é escola no campo? A escola do campo é aquela escola que está na região urbana e atende alunos da região rural. Essa reflexão é interessante. Por quê?
Porque, como nós dissemos, cada escola tem uma especificidade. A escola rural tem um olhar diferenciado porque os alunos que nela frequentam também vão ter uma atuação diferenciada. Os tempos são diferentes, as necessidades são diferentes. Você pode estar pensando assim, mas professora, os conteúdos são os mesmos? Sim, eles têm que ser minimamente iguais para todos. Isso é democracia. Porém, os focos, os interesses, as abordagens, as metodologias são diferenciadas. A escola rural tem menos alunos, a escola rural tem professores que conhecem os seus alunos. Se eu pego um aluno da escola rural e faço com que ele assista a aula, por exemplo, numa escola da cidade, uma escola urbana, os focos, os interesses, as discussões são diferenciadas. Daí realmente o cuidado do que se quer. Essa clareza tem que ser ter, né? Então, que escola eu quero, para que tipo de aluno eu quero, para formar que tipo de cidadão? Qual é a necessidade que eu espero suprir com a escola e com a formação desse aluno, dessa criança, desse jovem, desse adolescente, por exemplo? Né? Nós queremos que todos eles tenham realmente interesses capitalistas, interesses de adquirir posses, de adquirir bens, de ter a cultura para transformar uma sociedade ou para manter a sociedade que está posta. Daí, realmente, pensar o que é a escola do campo, quem ela atende e com qual intenção é feito isso. Quando nós pensarmos e descobrirmos a importância do campo para a formação de um país democrático, a valorização que se deve dar, a importância de poder instrumentalizar culturalmente esses cidadãos, nós vamos começar a perceber que a escola do campo é tão ou mais necessária do que a escola urbana das grandes cidades, dos grandes centros. Também há essa formação inicial para os professores voltadas para isso. O que acontece? Os professores vêm para os centros, nas universidades, ter os seus cursos de formação. Pedagogo, letras, matemática, enfim. E volta para a cidade para trabalhar com essas crianças com um olhar já urbano e não realmente voltado para aqueles que devem e precisam permanecer na região rural. E, gente, capacitando essas pessoas de igual para igual, para ter possibilidades realmente de ter avanços tecnológicos e científicos, como se faz necessário em qualquer região. Então, é isso que nós temos que pensar quando a gente pensa em escola rural. A escola rural, ela é diferente da escola urbana, ela tem de pessoas diferentes, ela tem que manter os mesmos conteúdos, porém, as metodologias, os recursos, as formas de trabalhar têm que ser adaptadas para atender à necessidade daquela criança, daquele jovem, daquele adulto. Por isso, a preocupação legal em adaptação, né, em acompanhar as diferenças e o nosso olhar também diferenciados para essa escola. Veja, a gente fala em inclusão, a gente fala em exclusão e esquece muitas vezes que quem mora um pouquinho mais afastado desses grandes centros tem essas diferenças bastante acentuadas. E também a reflexão que deve ser feita é, nessas escolas nós temos as crianças que são mais diferentes do que as outras, como se trata, como se lida com isso. Daí a importância realmente de a gente voltar, estudar, analisar, discutir, formar grupos para ver realmente a necessidade e a importância dessas diferenças. A escola rural atende um número de alunos importantíssimas para a formação do nosso país. Daí realmente a importância de conhecer a legislação, como eu já disse, de saber cobrar a sua função e perceber que a distância entre a lei e a sua realização é bastante grande.